Você me permite o quê? Jogar fora a parte longitudinal do campo. Esse ponto eu acho muito importante insistir, porque o resto é cálculo, mas o que é importante é o que eu estou fazendo e por que isso é isso. Eu posso fazer isso sempre, em que condições? Eu estou tentando colocar para vocês, colocar claro, que quando é que eu posso fazer isso. Nem sempre. Eu não posso agora, mas eu vou na QED. Chego lá na QED e falar, a transformação é psi' igual a L alfa psi. Será que eu posso escolher esse alfa? Ou se eu tivesse uma QED escalar, que eu tivesse φ' igual a L elevado em alfa φ. E aí esse campo φ aqui fosse daquela forma, L elevado em alfa ou L elevado em π. Então eu posso sempre marcar a fase, escolhendo alfa igual a menos π, meu campo vai ser sempre real. Será que eu posso sempre fazer isso? Nós estamos colocando aqui, é que isso aqui é possível sempre que eu tiver um setor de escalares, eu preciso ter campos escalares e preciso que esses campos escalares eles deem uma configuração de vácuo não trivial. Senão eu não posso fazer isso. Então a condição é essa. Então eu posso sempre usar a transformação de Gauge em meu favor, porque o que está acontecendo aqui? Vamos pensar bem, fisicamente, o que pode estar acontecendo aqui. Quando eu faço isso, eu fixei essa configuração de vácuo. Então, eu localizei a minha configuração de ground state nessa componente aqui, na parte real da componente inferior. Essas três flutuações aqui, elas estão presentes, porque isso aqui é um dublete. Mas, na verdade, esse meu campo, que é a flutuação verdadeira, ela está aqui. Então, talvez, essas três flutuações sejam fictícias. Que é diferente do caso em que não tenha isso. Quando não tem isso, significa que todas essas flutuações, elas estão flutuando em torno da configuração nula. Então, todas estão em pé de igualdade. Quando eu escolho o vácuo, eu selecionei um estado fundamental, um ground state, nessa configuração de campo aqui. Então, esse campo está flutuando em relação ao vácuo, que é a parte real aqui de baixo. Então, essas três flutuações talvez sejam flutuações fictícias. E aí a transformação de Gauge me mostra que realmente, porque o que significa ter simetria de Gauge? Significa que eu posso mexer nos graus de verdade. O papel da simetria de Gauge é eu poder mexer, sobretudo quando ela é local, é eu poder mexer nos graus de verdade. Então, o que a simetria de Gauge me dá? Ela me dá parâmetro, que depende da posição. Um parâmetro que depende da posição, uma coisa que depende da posição, tem tudo para ser um campo. Então, quando eu tenho uma simetria de Gauge local, eu estou dando a esse parâmetro aqui quase que o status de um campo. Ele só não é um campo verdadeiro, porque ele não está no lagrangiano através de um termo cinético. Mas ele pode fazer o papel de alguma coisa que controle os dois graus de velocidade. Não é assim que a gente faz na teoria, na eletrodinâmica usual de Maxwell, quando a gente faz essa transformação do Gauge aqui no AMI. A linha AMI é a linha mais linear. As equações de Maxwell são invariantes por essa transformação. Então, esse campo aqui, ele passa a depender de X. E aí eu não posso escolher esse Gauge, eu posso, se eu tiver uma AMI aqui, tira a divergência dessa equação. dmi a linha mi igual a dmi a mi mais da lambertiana de alfa. Se eu escolher esse alfa de tal maneira que da lambertiano de alfa seja igual a menos dmi a mi, eu vou com uma configuração onde isso é zero. Então a minha pergunta é, será que existe essa equação, se eu tiver uma configuração tal que dmi a mi seja diferente de zero? Aí eu faço uma transformação de Gauge em cima dela. Será que eu vou ter soluções para alfa satisfazendo essa equação? Então, se eu mostrar que essa equação para alfa tem solução em função disso aqui, eu consigo zerar isso. Então, qual foi o papel do parâmetro alfa? O papel do parâmetro alfa foi restringir o meu campo AMI. Meu campo AMI não é qualquer. Meu campo AMI, ele vai satisfazer essa condição. As minhas equações de Maxwell para E e B, elas são equações de Maxwell para E e B, mas os potenciais que estão por trás do E e B, eles satisfazem essa condição. Quem que me levou a essa condição aqui? Foi essa simetria. Então, o papel da simetria de Gauge é isso. Ela te permite mexer nos graus de liberdade do sistema que você tem.
restringir. O que no fundo eu fiz? Eu eliminei a parte longitudinal do campo ali. Ó. Significa que o meu campo aqui agora é um campo transverso. Não tem parte longitudinal. A simetria de Gauge, ela toca na parte longitudinal e ela me permite eliminar. Então, quando tem simetria de Gauge à minha disposição, eu posso mexer com ela para tirar, porque quando você faz uma teoria que tem simetria de Gauge, geralmente você coloca grau de liberdade extra. Quando você tem uma simetria de Gauge, a simetria de Gauge está te dizendo isso, ó, quando a simetria de Gauge é local. Toda vez que vocês encontrarem um lagrangiano ou uma ação que tem invariância local de Gauge, está dizendo o seguinte: tem campo demais para os graus de liberdade do sistema. Você tem mais campo do que grau de liberdade. Você tem uma superabundância de corpo. O que a simetria de Gauge vai fazer? Está lá, ela vai te dizer, quando você transformar os campos, ela vai te dizer aonde é que ela vai atuar, os campos nos quais ela vai atuar. Aonde ela atuar, ela pode vir a zerar. Se ela atua em certos campos, ela pode talvez zerar aqueles campos. Então, aqueles campos eles estão na tua formulação, mas eles não descrevem graus de liberdade físicos, porque eles são abundantes. A simetria de Gauge, ela existe porque ela te traz coordenada demais. Mas você tem um problema. Com 2 graus de liberdade, você tem 4 coordenadas. Você tem 2 graus de liberdade, você tem 2 coordenadas generalizadas. Não 4. O fato de ter simetria de Gauge dá 4, mas aí te diz, 2 são abundantes. A simetria de Gauge coloca, mas ela mesmo tira. Então é isso que está por trás. Então, numa teoria de Gauge local, como a casa que a gente está fazendo aqui, o fato de eu poder retirar essas 3 flutuações que estão dentro do campo físico, porque eu tenho 3 flutuações a mais. Quando eu fixei a minha flutuação aqui, sobraram 3 flutuações reais, de 1, 2 e 3, que não à toa correspondem aos 3 graus, aos 3 parâmetros de SO2. Então eu posso usar, e aí a gente mostrou aqui, justamente, deixa eu fazer um outro cálculo aqui que pode ser uma instantinho só, pode ser um pouquinho mais esclarecedor para essa discussão. Pode falar. Só que não pode saber. A gente tem o parâmetro alfa, ele pode restringir a velocidade. Ele pode restringir. Sim. Existe uma mudança. O problema é que ele quer que ele restrinja. O que é maçã, o que é pedra, até que ponto você com a matemática mistura maçã com pedra. Então você tinha um elevado aí em si, tinha um elevado aí parâmetro de Gauge. Isso. Daí, agora eu estou fazendo parâmetro de Gauge igual a um campo. Sabe, no fundo você está virando o quê? Está virando um serial killer, né? Sabe que eu posso sair por aí disparando em todo mundo? Eu posso chegar na minha teoria e marcar o campo que eu quiser? Não. Tem cuidado, para não virar um assassino em potencial. Eu posso matar. Vou matar só que não presta. Vai matar só a parte. A banda apodrecida da sociedade de campo. Você vai matar os campos que são bandidos. Eu não quero dizer, a tua formação é perfeita. Eu tenho parâmetro, mas aí sabe que eu posso sair com isso, fazendo assim? Eu acho que o alfa era si, eu não sei. Isso. Eu estou diferente. Alguém falou agora, uma prefeito lagrangiano, a gente está fazendo um movimento e outra coisa aparece. E daí ficou, vou fazer aqui uma coisinha só com vocês, já. Vou pegar o caso tranquilo. Vou pegar o caso, depois a gente vai concluir. Vamos fazer sempre o caso do Φ. Então vamos dizer que a gente esteja nessa configuração. Φ tem uma configuração não trivial. Então Φ vai ser V mais uma flutuação exponencial de I sobre V. Vou colocar. Então vamos só para a gente lembrar. Expandindo isso aqui. 1 vai ficar V mais H. Aí, primeira ordem, I sobre V. Isso aqui vai ficar a segunda ordem no campo. Então, I vai ficar mais I. Então, beleza, estou dizendo que isso aqui, em primeira ordem, vou pegar flutuações pequenas, porque H já é pequeno, mas quando o Q for pequeno, ele vai só gerar o primeiro termo da exponencial. Então, eu estou vendo que isso aqui está me dando. Esse campo aqui é uma flutuação em torno de V, e tem esse que eu pude colocar dessa forma. Vamos fazer qual é a transformação de Gauge desse campo. Filhinha, esse campo é um campo que tem simetria 1. Filhinha vai ser exponencial de I alfa φ. Vamos colocar desse lado.
Vamos expandir isso aqui em primeira ordem também. Quando eu faço uma transformação de P de infinitesimal, que é uma transformação contínua, então isso aqui vai ficar φ mais I alfa φ. Vou colocar decimal. Transformação infinitesimal. Tá? Φ igual a φ mais I alfa φ. Então, vamos olhar, isso aqui é real, isso aqui é complexo. Então, vamos dizer que o nosso campo φ seja isso aqui. Então, isso aqui, filinha é φ, mas então quem é φ? Φ é V mais H mais IQ. Tudo primeira ordem do par. Mais I alfa. Quem é φ? Φ é V mais H mais IQ. Então, isso aqui está me dando o seguinte. Então, isso aqui vai ficar V, né? Vamos pegar esse primeiro termo aqui, é V, H, V mais H. Então, a transformação, vou botar aqui. Isso aqui é a parte. V mais H, está pegando esse cara aqui, V mais H, mais I alfa, V mais H, e isso aqui está em primeira ordem, né? Agora aqui eu tenho mais IQ, e aí agora esse IQ aqui eu vou ter esse I alfa, V mais H, I alfa, V mais H, esse termo já seria segunda ordem, porque isso aqui é infinitesimal, isso aqui é infinitesimal. Estou pegando só a primeira ordem. Então, essa expressão aqui, deixa eu colocar assim. Então, vamos fazer uma parte. Vou colocar agora aqui em ordem direitinho. P mais V mais H mais I alfa. V mais H. Vou colocar assim. E aí, mais IQ. Esse termo aqui é IQ, e aí esse cara I alfa, V mais H. Esse termo aqui já serve mais I alfa. Então, eu peguei esse, já peguei esse aqui, não, já peguei uma besteira. Quer pegar V mais H, tá? V mais H. IQ, IQ. E depois esse termo I alfa, V mais H. E aí esse termo aqui já é segunda ordem, isso aqui é infinitesimal, isso aqui é infinitesimal. Então, isso aqui está me mostrando o seguinte, né? Φ mais delta φ. Então, isso aqui deveria ser. Então, isso aqui é φ mais delta φ. Então, o meu delta φ, ó, isso aqui é o φ, V mais H mais IQ, é o próprio φ. E o meu delta φ, que é a variação desse meu campo, é isso aqui, é I alfa, V mais H. Isso aqui é puramente imaginário. Então, na verdade, esse delta φ ele é puramente imaginário. Então, a parte puramente imaginária do φ é isso aqui. Então, você está me dizendo que o meu delta aqui é alfa V. Na verdade, ó, esse alfa H já é uma infinitésima de segunda ordem. Na verdade, eu vou multiplicar I alfa V mais H, como eu estou considerando tudo em primeira ordem, na verdade é I alfa V. Então, se a gente observar bem, olha só, o que está acontecendo nessa transformação infinitesimal. Ela está me dizendo onde é que a simetria de Gauge está mexendo. Ó. Isso aqui é como se fosse assim, ó, o delta do V mais H é zero. Ó, V mais H está aqui. V mais H está aqui. Esse parâmetro que está aqui, então, esse parâmetro que está aqui, ó, ele entrou só para mexer no Q. Ficou de lá para cá, quer dizer, isso aqui está me mostrando, ó, esse I alfa aqui, na verdade, ou seja, escrever isso aqui, só colocar a ordem IQ mais I alfa V. Isso aqui é φ. Então isso aqui é onde tem o alfa com o delta. Então o delta φ. Mas olha só, o delta φ é I alfa V. Então o delta φ é puramente imaginário. Então, na verdade, quem variou foi o Q. O V mais H não mudou. O V mais H não mudou, mas o IQ pegou uma taxa. Ficou Q mais I alfa V. O I mais alfa. Então, é como se o V mais H, linha, é o V mais H, mas o Q linha, ó, linha é Q mais alfa V. V é uma constante, olha o que está acontecendo. Olha exatamente o que o alfa está fazendo. Ele é uma translação do campo. Isso aqui é um alfa de Tx, isso aqui é um V de Q. Isso aqui é uma constante, é a configuração geral.
Então, qual é o papel da simetria de gauge? A simetria de gauge, simplesmente, ela está deslocando esse objeto aqui. No fundo, se eu fizer a transformação de fase, é isso que vai acontecer. É elevado aí ao alfa. O alfa vai entrar exatamente aqui, vemos aqui. Então, o que está acontecendo para mim, né? Nós estamos produzindo aqui, ó, um delta aqui, que é alfa B. Então, se eu escolher esse alfa igual a menos Q sobre V, alfa é um parâmetro arbitrário, alfa é uma função de dx. Se eu escolher alfa igual a menos Q sobre V, ao fazer uma transformação de gauge, eu desapareço com tudo. Eu vou, como se eu fosse um sistema de referência de gauge, eu faço uma transformação de gauge e a transformação de gauge me permite eliminar esse Q. Então, na verdade, essa fase aqui é uma fase irrisória, mas ela é superabundante. Ela está lá, mas a transformação de gauge me permite montar. Então é isso que nós estamos dizendo que a liberdade de gauge me dá. A simetria de gauge está por quê? Porque esse campo é complexo. Se ele é complexo, ele tem parte real, tem parte imaginária. Se esse campo é complexo, ele pode ser colocado dessa forma, justamente por ele ser complexo. Ele é colocado dessa forma. E o fato dele ser complexo me deu a simetria de fase. Só que agora, devido a ao fato desse campo ter tido essa expansão, eu posso escolher esse alfa de tal maneira matar aqui. Então é isso, a simetria de gauge. Ela apareceu porque esse campo era complexo, mas ao mesmo tempo ela me permite, eu posso escolher uma simetria de gauge tal que ela cancele essa componente. Então a gente está vendo que a simetria de gauge ela não entra na parte real do campo, ela não entra no H. V mais H não muda, eu faço uma transformação de gauge, V mais H continua igual. Se eu pegar, se eu não quiser fazer as coisas infelizmente, né? No momento que eu escrevi esse campo desse modo, né? Meu φ é V mais H mais E aqui sobre V. Eu faço a transformação de fase, a fininha vai ser aí alfa, V mais H, aí isso sobre V. Olha o que vai acontecer, esse alfa vai entrar exatamente aqui. Então é como se eu gerasse aqui o que linha é Q sobre V mais alfa. Ou que linha é Q mais alfa V. Aqui não pode. Então, essa fase é importante colocar para vocês que eu posso eliminar essa fase porque eu escolhi também que essa flutuação ela está toda na parte real. No momento que eu escolho, é a minha interferência. Eu tenho uma série de estados, eu posso escolher qualquer ground state, V mais, ou IV, ou V1 mais IV2. No momento que eu escolhi um ground state V, ou seja, real, eu localizei esse campo, eu tenho uma superabundância de estados fundamentais, eu localizei esse. Então esse campo aqui, no momento que eu localizei o ground state, é a partir dele que eu vou flutuar. Mas o ground state está na parte real do campo. Então, eu vou poder flutuar a parte real do campo. A parte complexa do campo, ela fica de espectadora. Ela é a parte complexa, ela não vai poder flutuar em torno de uma coisa que é real. Então é por isso que a transformação de gauge me permite eliminar ela. Porque eu não estou flutuando em torno dela. Então, no momento que o campo é complexo, ele tem muitas componentes. Mas no momento que você escolhe o ground state numa das componentes, você já está automaticamente dizendo que você vai estudar as flutuações em torno daquele ground state. Então, as demais componentes passam a ser espectadores, já não está flutuando em torno daquele campo. E aí a simetria de gauge vai lá e pode matar. É exatamente o que está acontecendo aqui. Só que aqui eu tinha uma simetria com um único parâmetro. Aqui eu tenho uma simetria S2, eu tenho 3 parâmetros. Esses 3 campos aqui, eles podem ser eliminados pelos 3 parâmetros, daquela maneira que eu falei com vocês. Agora, isso é possível também, vocês têm que levar em conta que
Eu não posso fazer isso só no campo. O que é invariância de gate, quando eu transformo o campo, aquela transformação de S ou 2, eu transformo todo mundo. Então, quais são os campos do meu modelo? Eu tenho o dublete de leptons left, tenho os leptons right. Aí nós introduzimos as famílias de campos de Young-Mills, DBA e X-Mills, campos de gate do S2 e do 1. E depois de toda a discussão, nós introduzimos o dublete de Higgs. Então, isso aqui é a nossa ação do setor leptônico. Isso aí eu tenho o setor de leptons, o setor de gate e o setor de Higgs. Tudo que nós fizemos até agora. SO2 próximo. Se eu fizer, aí eu mostro esse Lagrangiano invariante sobre SO2 e esse Lagrangiano invariante sobre 1. Se eu fizer uma transformação de SO2 em cima de todo mundo, quer dizer, cada um se transforma a seu modo, mas sempre sobre o mesmo SO2. Então isso aqui vai no web linha. Esse aqui é dublete, é singlete de SO2. Esse aqui não vê a transformação de SO2. Então, o web right linha é igual ao web right. Esse cara aqui sofre a transformação de SO2. Esse cara aqui não vê SO2, ele é um campo de gate com 1, então ele não vê a transformação do SO2. Então, quando eu fizer uma transformação de SO2, o Y' é igual ao Y. Ele é singlete de SO2. Mas o Higgs vê, e o filhinho é diferente de φ. Então, quando eu fizer uma transformação de SO2, esses caras aqui mudam. Esse cara aqui é singlete, ele não vê o SO2, esse Y' é formal. Então, o que eu digo, o que significa a simetria SO2? Significa que isso é igual a isso. Agora, o que nós observamos? Nós observamos, né, que o fato, eu não posso mexer no lepton porque a transformação de gate ela só tem parâmetros de bosônicos, elas são escalares, não são férreas. Mas a minha transformação de SO2, ela toca aqui. Eu sei como é que esse parâmetro, esse cara aqui se transforma. Se eu escrever que o meu campo φ tem essa forma aqui, exponencial de I e A sobre V, sigma A sobre 2, 0, V mais H, vocês estão observando que eu já estou fazendo aqui uma política meio de apartheid. Eu já estou deixando toda a parte de fase, o φ1, φ2 e o φ3 eu já joguei. Eu deixei aqui bem claro. Esse campo flui em relação a esse campo. Então, quando eu fizer uma transformação de SO2, que vai atuar em todo mundo, nesse caso aqui, especificamente, ela vai atuar assim. Fininha vai ser. Então, isso aqui, esses caras nós já sabemos. O Q1 é 2φ1, o Q2, não, o Q1 é 2φ2, o Q2 é 2φ1 e o Q3 é menos 2φ3. Já sabemos. Na verdade, quem está aqui são esses campos aqui. Tá? Mas a transformação de gauge disso vai ficar I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ, ou seja, atuando em I, que A sobre 2, sigma A sobre 2. Oi? Não foi isso aí já sabe. Quem estava mexendo com SO2, esse aí, o Peter do Kibo, o Peter do Brown, do Lembre, a gente já estava, todo mundo já sabia fazer isso. O que o Higgs fez, na verdade, a gente vai fazer na próxima aula. Isso aí já estava nos trabalhos anteriores. No próprio trabalho do Higgs, isso aí já era, vamos dizer assim, meio do domínio público. Já era antes. Era, no da década de 60, o trabalho do Goldstone, do Salão Wagner. Foi, né? Aquele trabalho de 63, do Salão Goldstone. 64. O trabalho do Higgs é 64. Esse trabalho também é 62. O trabalho de 62 ou 63 é aquele Physical Review do Salão, Wagner e Goldstone. Quando eles estudam a simetria de Goldstone, estudam o teorema de Goldstone. E aí ele já vem o que esses bósons aqui, colocando dessa forma, eles seriam bósons de Goldstone. Então está aqui, ó. Então se nós escolhermos os parâmetros aqui, se nós escolhermos ômega A, está aqui, ó, igual a menos que A sobre V, isso aqui mata isso. E aí mas claro, ao fazer essa transformação, significa que eu estou trabalhando com todo mundo transformado. Né? A
minha invariância está ali. Então, a invariância de gauge me permite fazer essa transformação. Então, eu posso sempre ir para o conjunto de campos onde essas três fases não aparecem. É isso que nós chamamos de gauge unitário. Ele elimina explicitamente aquelas componentes que são supérfluas. Mas não seria só essa possível escolha. Existe outro gauge que é o chamado gauge RC. Vou falar sobre ele mais depois. Mas esse não é muito conveniente para fazer os cálculos fenomenológicos. O fenomenólogo, que trabalha em fenomenologia, calcula processos e correções de ordem alta, trabalha sempre no gauge unitário. Joga fora aquilo que é supérfluo do campo de Higgs. Então é por isso que quando a gente está buscando o bóson de Higgs, está buscando o bóson neutro. Apenas ninguém está buscando 4 bósons de Higgs, F1, F2, F3 e H. Nós estamos buscando só H. Porque F1, F2, F3, nessa formulação de SO2, eles são campos supérfluos que podem ser eliminados pela própria simetria do campo. Se vocês ouvirem falar da busca de novos Higgs, isso é verdade, mas aí teorias supersimétricas. Nas teorias supersimétricas, a gente tem que duplicar o setor de Higgs. Então vão aparecer 2 dubletes de Higgs. A supersimetria pede que apareçam 2 dubletes de Higgs. Então vai aparecer Φ1, Φ2, Φ3, H. A supersimetria pede um outro dublete, então vai aparecer um Φ1', F2', F3', e uma H'. Então, na supersimetria, eu tenho que duplicar. Porém, a simetria SO2 é única. Só tem uma simetria SO2. Então, eu tenho ainda 3 parâmetros à disposição para jogar fora. Então, eu tenho aqui 8 objetos. Eu posso jogar fora 3 pela simetria de Higgs. Vamos sobrar 5. Então, na teoria supersimétrica, sobram 5 escalares de Higgs. Então, o modelo padrão com supersimetria, ele vai procurar 5 escalares de Higgs. 3 neutros, 3 neutros e 1 carregado. E 3 neutros, daqui desses caras vão sobrar 3, vamos roubar 3, arrebente desses 3. Aí aqui são 3 campos reais. R$1 e R$2. Sobra R$1 e uma combinação complexa. Então a gente temos 3 Higgs neutros e 2 carregados, um carga mais e um carga menos. Então sobram 5 Higgs, 3 neutros, um carga mais e um carga menos, certo? A ideia é essa, porque eu preciso duplicar. Isso aí é uma questão da supersimetria. A supersimetria me obriga a duplicar, uma contagem de grau de liberdade. Mas a simetria SO2, ela me dá 3 parâmetros à disposição. Então eu tenho 8 campos escalares no setor de Higgs, mas 3 parâmetros de gauge que podem matar desses 8, 3. 8 menos 3, 5. Então sobram 5 para contar a história. Então são 5 bósons de Higgs no modelo supersimétrico, por essa razão. Aqui não temos supersimetria. Então nós só temos um dublete com 4 campos, F1, F2, F3 e H. SO2 tira 3, sobra 1. Então sobra sempre um Higgs para contar a história. Certo? Então, vou apagar só isso aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou quase acabando agora, tá? Então, o que nós vamos estar fazendo, isso eu explico isso aqui para ficar mais claro onde nós estamos. Então, o que eu gostaria, assim, que realmente acho que é um ponto que tem que ser apreendido e que não aparece nas teorias de campo usuário, a vantagem da teoria eletrofrágil um pouco é essa. Ela nos ensina uma série de mecanismos, de conceitos que na QCD, por exemplo, a gente não vê. Na QCD você pega lá, escreve o campo dos 4, bota a simetria, sai tudo. Na teoria eletrofrágil, não. Você tem toda essa discussão. Primeiro tem que introduzir um setor de Higgs. Então, isso aí já é um elemento novo. Eu preciso colocar mais campos para resolver o problema da massa. Então, depois, a gente vê que colocou esse campo trouxe graus de liberdade. Mas aí a gente começa a perceber que critérios eu posso usar para saber se uma teoria tem graus de liberdade espúrios adicionais ou não. Tem mais graus de liberdade do que eu preciso. Tem. Então, isso é uma coisa que ficou clara. Então, isso aí essa ideia ela fica clara sempre que nós tivermos simetria de gauge local. Então, uma simetria ou simetrias de gauge local em geral, simetrias de gauge locais, assim,
natural mesmo, né? Simetrias de Gauge locais, elas sempre introduzem coordenadas suplementares, ou vamos dizer, o número de coordenadas, que são campos, né? O número de campos acaba sendo sempre maior do que o número de graus de liberdade. Então, eu tenho mais campo do que grau de liberdade. A própria simetria me dá isso. E aí, depois, a própria simetria, ela me ensina que campos são redundantes. Então, a própria simetria porque do momento que a simetria é uma simetria local, os parâmetros passam a depender de T e de X. Então, os parâmetros, eles têm condição de enfrentar os próprios campos. Se fossem constantes, no caso da simetria global, os parâmetros são constantes. Então, eu não posso usar uma constante para mexer com o campo, que depende de T e de X. Mas quando agora os parâmetros se tornam funções de T e de X, eles têm condição de interferir mais diretamente em cima dos campos. Então, a própria simetria nos indica que campos supérfluos podem ser eliminados. Esse mecanismo, quando eu escolho os parâmetros que vão eliminar os campos supérfluos, esse ato se chama de gauge fixing. E a fixação de calibre, né? A fixação do gauge é justamente você entender a simetria e saber aquela simetria pode matar tais e tais objetos. E eu vou lá e mato. Quando eu faço isso, eu realizei o gauge fixing. Então, por exemplo, só para lembrar para vocês. Por exemplo, sim. Isso é uma coisa meio popular, certo? Se você quiser inverter tudo no parador, o que eu estava falando é o seguinte, função de gauge. O papel do gauge fixing é para você poder computar. Vamos falar uma linguagem que quem não fez o curso de teoria de campo, mas fez o curso de eletromagnetismo, entende. O que eu preciso numa teoria no eletromagnetismo ou numa teoria clássica de campo? Preciso tirar funções de gauge. Preciso saber como uma interação é propagada por meio de um campo. Então vamos tirar a função de gauge. Certo? Toda a função de gauge é conseguir analisar ela bem, fazer filosofia, saber as relações de dispersão. Daí, depois eu boto naquela função. Fico dentro de difícil. Então você fez tudo sem o gauge fixing. Então se você fez tudo sem o gauge fixing, você não deve ter simetria. Você não deve ter simetria. Às vezes quando você bota o gauge, não, você pode fazer tudo. Se você tiver, imagina assim, é uma questão matemática que eu acho que a gente não pode negar um teorema da matemática. O teorema da matemática diz o seguinte: se você tem um sistema com soluções não triviais, então o problema que nós temos é o problema da simetria de gauge está aqui. Eu tenho uma matriz. Vamos primeiro pensar na álgebra linear. Uma matriz atuando no vetor. Isso aqui é igual a zero. Se existem soluções não triviais desse problema, essa matriz não é inversível. Se essa matriz aqui é inversível, a única solução é a solução trivial. Se m menos 1 existe, então v é igual a zero. Se v é diferente de zero, se eu tenho soluções não triviais, é porque não existe m menos 1. Se m menos 1 não existe, ela não é inversível. O que acontece com ela? O determinante de zero. Para uma transformação singular. Então, aqui, transformação singular. Então, essa é a álgebra linear, sim, né? Vamos passar para a teoria de campo. Passar para um problema funcional, mas um análogo funcional. Eu tenho isso aqui, que é uma equação de autovalores, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo na álgebra linear? Estou achando o núcleo desse operador, né? Esse aqui, então a gente pega uma matriz V igual a zero, se eu achar todo o subespaço de vetores, essa matriz aqui não é inversível, né? Se eu achar todo o subespaço de vetores não triviais, independentes
que são autovetores dessa matriz com alto valor zero, que eu achei o núcleo dessa transformação linear. Teoria de campos. Um operador diferencial, depende do derivado, atuando no campo. Equação homogênea, campo livre, sem fonte. Não tem esse problema. Se esse operador aqui é inversível, se O menos 1 existe, então φ igual a zero. Não tem solução trivial. Mas, se eu tenho soluções não triviais, então eu tenho diferentes soluções do mesmo problema. Cada equação tem diferentes soluções. Significa que eu tenho degenerescência. E a mesma coisa, se eu tiver um conjunto de vetores linearmente independentes que são solução desse problema, significa, né, que eu tenho um conjunto de N vetores, P vetores independentes desse problema. Então significa que eu tenho uma degenerescência. Eu tenho P vetores independentes associados ao mesmo alto valor, que é zero. Eu tenho uma degenerescência. Diferentes vetores, solução do mesmo problema. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho diferentes campos que são solução do mesmo problema. Então tem uma degenerescência, tem várias soluções do mesmo problema. O problema é esse. O campo é livre, não tem fonte. Então não tem só uma configuração de campo. Eu tenho várias configurações de campo independentes que solucionam o mesmo problema. Então tem uma degenerescência. Se eu tenho diferentes soluções do mesmo problema, eu tenho uma degenerescência, isso significa que eu devo ter uma simetria. Porque degenerescência significa que eu posso passar de uma solução para outra sem mexer no alto valor. Então, a simetria está aqui. Isso vai indicar a presença de uma simetria. E a presença da simetria está justamente, quer dizer, a simetria está no fato de ter diferentes soluções. Mas essas diferentes soluções só existem se esse operador não for inversível. Ou seja, determinante do é zero. Ou seja, o operador é singular, ele não é inversível. Então, se eu tenho um problema que eu posso inverter, se eu tenho a função de Green, então, se o O menos 1 existe, então a solução é essa. Então, eu não tenho degenerescência, então, certamente eu vou passar do zero para zero. Só tem uma solução. Então, se você tiver diferença, se você conseguiu inverter, isso aqui é a função de Green, teoria de campo, a gente chama isso aqui é a função de Green, né? O operador, quando a gente tem uma equação de campo, Oφ igual a zero, isso significa que eu estou vendo desse lagrangiano aqui, φ, φ. Esse é o meu lagrangiano. A equação de Euler-Lagrange é isso aqui. Então, esse problema, o que é a função de Green do problema? Se eu colocar agora uma fonte externa, eu consigo calcular a configuração de campo, a solução não homogênea em função da fonte externa. Esse operador aqui é crucial. Então, se ele existe, eu consigo resolver esse problema. Se ele não existe, não. Então, se você consegue achar a função de Green do teu problema, significa que o problema homogêneo ele tem solução única, ele não tem degenerescência, então ele não pode ter simetria. Então, a simetria, se você conseguiu inverter, você não tem simetria. Você só consegue, você só tem a não invertibilidade na presença da simetria. Se você inverteu, não tem simetria, não tem degenerescência. Esse é o teor, né, na discussão. Calma. Então, isso aqui é a prática da teoria de Leite. Então, nós temos simetrias locais, então nós temos mais campo do que grau de liberdade. E aí, a própria simetria vai dizer para a gente onde é que a gente pode mexer. Então, todo mundo, só para lembrar que todo mundo está acostumado. Em teoria, vou pegar sempre o nosso paradinho, sempre Maxwell, né? Então, quando nós escrevemos as equações de Maxwell, não precisamos nem colocar. Alguém tem camiseta de Maxwell, eu lembro, sempre tem alguém que não tem. Mas divergência de é rotacional de blá blá. Mas todo mundo sabe que a simetria está por trás daqueles potenciais, aquelas equações, elas têm uma infinidade de soluções para o φ, não para o campo, mas para o φ. Se eu pegar φ' igual a φ mais a derivada temporal de uma função alfa, e o A' igual a menos o gradiente desse mesmo alfa, então nós sabemos que o mesmo conjunto de equações de Maxwell
vai ter diferentes soluções para fiar, filinha, linha, fio, as linhas, todo mundo é solução do mesmo problema. Basta eu fazer essa transformação que eu não mudo as equações de máquina. Então eu tenho uma alta decrescência. Então, se eu tenho essa alta, eu tenho essa simetria. Aí. Agora, o que nós observamos? Então, na notação covariante, no espaço incógnito, as coisas ficam mais fáceis. A gente tem isso aqui. Então, onde é que essa simetria de gauge atua? Ela atua no campo A. Se eu tirar a divergência dessa equação, no espaço, no quadro de divergência, né? Isso aqui me dá uma relação, dá um vertido de alta. Então, eu vejo que essa equação, sem inverter, esse objeto tem função de gringo. Então, esse objeto sem inverter. A função de gringo da lambertiana, nós conhecemos. No caso estático, por exemplo, né? Essa função de gringo é o potencial colombiano, justamente o módulo de x do x'. No caso dependente do tempo, são aqueles chamados potenciais de Dinamarca, né? É aquela integral, né? Integral, inteirinha, x', de 1 sobre o módulo de x, beta de T0, menos T0, 1, e aqui um delta menos módulo de x, sobre C. Isso aqui é o valor que chama menos 1. Esse objeto existe, é aquele chamado potencial retardado de Dinamarca. Então, isso aqui eu não sei que existe. Eu posso atuar com isso aqui, com isso aqui, isso aqui. Então, se eu escolher alfa igual a menos, a lambertiana menos 1, que é isso aqui? Atuando no EA, eu consigo chegar a isso aqui. Se eu escolher esse alfa aqui, né, com essa condição, eu consigo zerar a divergência. Então, isso aí diz para nós que eu sei aonde esse parâmetro vai atuar. Então, eu posso eliminar. Então, qual é o grau de liberdade espúrio? É justamente a parte longitudinal do foco. E a gente sabe que o foco é transverso. Então, a parte longitudinal entrou, quer dizer, a formulação de espaço do Minkowski, ela, por causa da simetria relativística, ela me obriga a trabalhar nesse campo. Esse campo tem x0 e x1. Mas aí a simetria de gauge, que tem esse parâmetro alfa, ela consegue justamente eliminar a parte longitudinal. Então, esse grau de liberdade ele entrou por uma covariância de Lorentz. Mas a simetria de gauge me permite ver que ela controla ele. Então, se eu escolher esse parâmetro de gauge direitinho, eu elimino isso. E aí sobra o foco físico, é o foco do estudo, é o foco transverso. Então, é o que está acontecendo lá. Eu introduzi mais campo que grau de liberdade. Quantos graus de liberdade eu tenho para o foco? 2. Foco transverso, só vive um plano. Foco livre, né? Ele se propaga, né, no plano perpendicular à direção de propagação. Então, tá, eu tenho 2 graus de liberdade. Mas eu introduzi 4 componentes, A0, A1, A2, A3. Eu tenho 4 campos para descrever 2 graus de liberdade. Então, tem coisa que tem demais. Quem vai matar isso é a simetria de gauge. Então, a simetria de gauge, ela vai, quando a gente trabalha com o gauge de Coulomb, né? O gauge de radiação A0 igual a 0, divergência de A igual a 0. Bom, matei os 2 graus de liberdade espúrios aqui. Isso aqui é o fixo gauge, isso aqui é uma fixação de gauge, a fixação de gauge. É isso aqui, é eu saber exatamente onde eu posso, aonde eu posso eliminar. Aí eu elimino aqueles caras, a minha teoria fica o número de campos igual ao número de graus de liberdade. Sobram 2 campos. Ficam só as 2 partes, só sobra aquilo que tem rotacional, sobra isso aqui. A parte de A tem rotacional, a parte de divergência é 0, a 0 é 0. Então eu eliminei o A0 e eliminei a parte longitudinal do vetor A. Então, desse vetor A só sobram as 2 partes transversas. Então, isso que nós estamos fazendo aqui na teoria da placa. Por que eu posso fazer isso?
Porque a teoria de Gauge, a simetria de Gauge é justamente aí. Ela diz que eu posso passar de A para a linha sem alterar a teoria. Então tudo bem, passa de A. Se o A não está legal, passa por a linha. O A' vai te descrever a mesma teoria. E ele pode ser mais simples. Então a simetria de Gauge está nisso. Vamos dizer, a simetria de Gauge é igual um problema. Imagina você quer resolver o problema de, por exemplo, um condutor unidimensional que conduz uma corrente estacionária. O velho problema de calcular o campo magnético de um fio infinito. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente bota o eixo dos eixos em cima do fio. Ninguém bota o eixo dos eixos formando um ângulo de π sobre 3 radianos no fio. Né? Então não bota o eixo dos eixos em cima do fio. E bota o eixo do plano x, y ortogonal. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho simetria. Eu posso escolher qualquer sistema de referência. Então eu vou escolher aquele que me simplifica o problema. Se eu tenho um problema de uma carga, quero calcular o campo elétrico de uma carga. O que eu faço? Coordenadas esféricas. Por que eu uso coordenadas cartesianas ou coordenadas cilíndricas para resolver o problema de uma carga? Porque o problema tem simetria esférica. Então você escolhe o sistema de coordenadas e você não perdeu física com isso. Simplesmente você escolheu o sistema de coordenadas e se adapta à sua situação. A transformação de Gauge é a mesma coisa, é o sistema de coordenadas que você escolhe, só que não no espaço de coordenadas, não no espaço de campos. Eu posso trabalhar com o campo A, posso trabalhar com o campo A', A é a linha A mais B alfa, posso trabalhar com A duas linhas, que é um A' mais um B beta, ou posso trabalhar com A três linhas, ou seria um A mais um B gama. Eu escolho, posso fazer a transformação que eu quiser. A física de A é a mesma física de A', que é a mesma física que A duas linhas, que é a mesma física de A três linhas. Então, qualquer lugar que eu fizer, tá bom. Agora, eu vou escolher qual? Eu vou escolher aquele que talvez simplifique mais o problema para mim. Então, talvez, se eu jogar uma função beta conveniente em cima do A, eu ganho um A duas linhas que é bem chutinho. A teoria fica mais simples em torno dele. Então, significa que eu escolhi no espaço dos campos o sistema de coordenadas certo. Porque o que é campo? O campo é grau de liberdade, é coordenada generalizada. Só que não é coordenada generalizada de partícula, é coordenada generalizada de um sistema contínuo. Significa que eu escolhi um sistema de coordenadas melhor possível para descrever aquela situação. Então, a transformação de Gauge, no fundo, é uma transformação de coordenadas, só que no espaço dos campos. É uma transformação de coordenada de campo, né? Não de coordenada física do espaço e tempo, né? De coordenadas espaciais. O espaço temporal, de coordenada de campo. Então, se eu tenho essa liberdade, significa tudo bem. Calcula o campo do fio colocando o eixo C aqui. Eu posso colocar o eixo C assim, colocar o fio todo torto. Tudo bem. Vai dar um problemaço na hora de olhar a expressão. Mas a física é a mesma. Então, coloca o eixo dos eixos em cima do fio e resolve o teu problema. Aqui é a mesma coisa. Você tem várias possibilidades. A invariância do teu problema está justamente aqui. Escolha essa ou essa. Escolha que você, ou essa. A linha, escolha a que você quiser. A física é a mesma. Então eu vou escolher uma. No momento que você escolheu uma, aí tudo bem, ficou. A tua expressão, quando você escolheu aquele sistema de coordenadas que vai calcular o campo do fio, assim, aí vai sair bem claro que o campo magnético é 1 sobre o que? Sobre a raiz quadrada de x2 mais y2. Aí fica claro que aí eu tenho coordenada. Eu não estou vendo nem a coordenada Z. Mas é porque eu quebrei a simetria, eu não tenho Z no problema. O meu problema é porque eu escolhi um sistema disso. No momento que você escolhe, aí você quebrou a simetria. Você escolheu o sistema. Agora você não pode. Você já escolheu esse. A simetria te permite escolher. Mas no problema, no momento que você escolhe, você quebrou a simetria. Certo? Mas a liberdade que você tem é de escolher. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, numa teoria de Gauge, você vê a simetria, você entende como é que ela age em todo mundo. Depois você tem o direito de fixar, configurar as coordenadas de campos que mais podem talvez simplificar o problema. Na teoria eletrofrágil, ao invés de trabalhar com φ1, φ2, φ3 e H, eu entendi que por uma transformação de Gauge, eu posso eliminar φ1, φ2, φ3 e ficar só com H. A física está toda aqui. Se eu trabalhar com todo mundo aqui, eu vou aumentar o meu lagrangiano. Mas eu vou ter a mesma física, a mesma coisa. Imagina que eu vou calcular, né, o campo do fio. Aí eu, muito assim, tá, para poder, querendo ser muito genérico, muito genericamente, em vez de botar o fio aqui e calcular o campo magnético assim, eu vou colocar o fio assim. Não sei porquê, mas vou colocar o fio assim.
E aí o campo magnético é todo. Aí meu campo magnético vai ter componente X, vai ter componente Y, vai ter componente Z, vai depender de X, vai depender de Y, vai depender de Z. Aí o outro cara acha, não, vou colocar, então nessa situação meu campo magnético vai depender de X, Y, Z. Nessa situação, calculo o campo magnético, ele vai depender só de X e de Y. Então, se eu escolher o sistema de coordenadas ou outro, tudo bem, a simetria foi perdida. Mas porque eu escolhi. Mas a vantagem é você pode escolher. Então escolhe. Acabou, assim, só isso. Do momento que você escolheu a simetria daquela. Você vai, porra, mas qual é o problema agora não depende de ser? Porque eu escolhi. Quer dizer, a mesma coisa aqui. Então eu posso fazer um problema complicadíssimo com dependência em X, Y, Z. Mas eu posso simplificar o meu problema colocando o eixo aqui. Então, meu problema é só função de X e Y. É a mesma coisa aqui. O meu problema pode depender de φ1, φ2, φ3 e H. Mas eu posso escolher, a liberdade que eu tenho no sistema é tal que eu possa chegar a uma situação em que não apareça nem φ1, nem φ2, ele só aparece o H. A física é mesmo. Se ele estiver todo completo ou só tiver com H, a física é mesmo. Então eu escolho a situação que aqui se chama gate unitário. Não significa que eu não possa escolher. Então, quando a gente aí vai depender do que você quer estudar para essa teoria. Se a gente está querendo estudar processos físicos, como é que o Z0 decai em 2 Higgs? O Higgs decai em 2 fótons, por exemplo, o Z0 decai em Higgs, ou você tem outros decaimentos, né, do Higgs em W+, W-. Então, eu vou procurar o que eu quiser. Para fazer esses cálculos fenomenológicos, o ideal é trabalhar na situação mais simples. Então, eu vou para o gauge unitário. Mas se o cara quiser falar, não, vamos mostrar que a teoria é renormalizável. Então, nós vamos ver que a renormalizabilidade não fica clara no gauge unitário. Então, para estudar outros aspectos da teoria, eu talvez precise me reportar a um outro gauge. Mas é justamente a liberdade de gauge que permite isso. Então, você não está mudando o problema, você está simplesmente mudando de gauge. Mas num gauge, uma questão fica muito mais transparente do que no outro gauge. E, por exemplo, vamos pensar sempre no nosso amigo eletromagnetismo. Se eu fizer essa escolha de gauge, é óbvio que do momento que eu fizer A0 é igual a 0 e divergência de A é igual a 0, isso aqui quebra a simetria de Lorentz manifesta. Isso aqui não é inerente a Lorentz. Se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima de um potencial vetor que tem a parte vetorial, mas não tem a parte escalar, eu vou gerar A0. O que é A0'? Transformação de gauge. A0' é gama A0 menos escalar A. Então, se eu estou num sistema de coordenadas, num sistema em que eu tenho A0 igual a 0 e A diferente de 0, aí eu faço uma transformação de gauge, uma transformação de Lorentz, eu ganho a linha 0 diferente do 0, porque esse cara aqui é 0, mas esse não é, então eu vou ganhar uma linha 0. Então, essa afirmação aqui, ela depende do referencial. Se eu fizer uma transformação de gauge em cima, uma transformação de Lorentz em cima disso aqui, isso aqui não é invariante de Lorentz. Isso aqui é invariante de Lorentz. Qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, isso aqui não muda. Então, esse gauge fixo aqui tem características diferentes desse. A simetria de gauge me permite fazer isso ou isso. Se eu fizer isso e olhar para as minhas expressões matemáticas, eu não vejo simetria de Lorentz imediatamente. Se eu trabalhar com isso, em qualquer instante dos meus cálculos, a simetria de Lorentz é preservada. Então, a gente pode escolher o gauge, mas a gente tem que saber de que a gente está abrindo mão. Então, se eu quiser estudar a invariância de Lorentz do eletromagnetismo, eu nunca vou para o gauge de Coulomb, eu vou trabalhar com o gauge de Lorentz, que é o meu amigo A0, porque lá eu não perco a simetria de Lorentz manifesta. Agora, se eu quiser estudar os graus de liberdade físicos, o que se propaga realmente? Então, como é que é o fóton? A gente vai lá naquele física 3, física 4, calcula aquele problema lá. Como é que o fóton livre se propaga? Aquele triedro que se forma entre K, E e B. Eu vejo que o fóton realmente está no plano. Ele está totalmente aqui. Só ele vai vibrar no plano, né? A divergência de A é 0, então se o vetor K é isso aqui, é K escalar A é 0. Isso aqui me diz que realmente o potencial vetor é ortogonal à direção de propagação. Eu estou olhando o grau de. Então, para estudar o grau de liberdade, é melhor eu trabalhar no gauge de Coulomb. Mas para estudar a invariância de Lorentz, é melhor trabalhar no gauge de Lorentz.
Então, a simetria de gauge, ela te permite escolher o que você quiser. E você vai ter que saber que para certos aspectos é melhor o gauge, para outros aspectos é melhor um outro gauge. Então, mas aí você pode escolher o gauge que você quiser, mas porque você está usando justamente a simetria que você tem. A simetria te diz, escolha o gauge que você quiser, que a teoria é invariante. Está claro o conceito? É isso que é o papel do gauge fixo. Agora, no momento que você fixa o gauge, você aí perde uma série de propriedades. No momento que eu fixar esse gauge aqui, eu pago um preço. A simetria de Lorentz não é mais gauge, não é mais manifesta, não é explícita. Se eu escolher esse aqui, eu vou estar deixando passar a componente a zero. O fóton físico não tem a zero. Mas aqui está passando a zero. Então, o que eu quero estudar? Mas para olhar a invariância de Lorentz, eu preciso do a zero. Porque o a zero, se ele era zero, ele aparece. Então, isso que a gente está fazendo aqui na teoria SO2. Nós mostramos que nós precisamos introduzir o campo de Higgs, sim. E ele tem que ser dublete. Então, por isso que ele tem que ser complexo. É o dublete de SO2. O dublete de SO2 é complexo. Então, eu trouxe 4 campos reais. Mas aí, a física me mostra que eu não preciso desses 4 campos reais. Na verdade, eu posso fazer tudo com um só. Então, eu introduzi. A simetria me permitiu, quer dizer, a simetria SO2 me falou, que o dublete, que o Higgs tem que ser um dublete. Então, a simetria me disse, introduz um dublete. É ela que me ditou, introduz um dublete. Mas depois ela é esperta o suficiente para dizer, olha, desse dublete que você introduziu, desses 4 campos reais que você introduziu, 3 são supérfluos. Ela me diz isso. Um só. A gente viu ali, a transformação de gauge mostrou. 3, né? Aquele campo φ pode entrar numa fase, né? Quer dizer, o alfa come o Ki, mas fica a parte física. Então, a mesma coisa aqui. Quer dizer, os ômegas podem matar os 3 Ki. Então, a simetria de gauge me botou os graus de liberdade supérfluos, então ela me mostrou mais campo do que grau de liberdade. Na verdade, o bóson de Higgs é um bóson real, precisa apenas de um campo real, ele deu 4 campos reais. Mas depois a própria simetria, SO2, ela me indica que eu posso matar os 3 graus de liberdade supérflua. Então, eu precisava de 1, ela me colocou 4. Mas depois ela me ensina a matar os 3. E só eu. Entendeu como é que a coisa é bem engendrada, né? O conceito é isso. Matar campo. É claro. É claro. O fato de simetria matar campo. Simetria local. Matar campo. Professor, só uma coisa. Você falou, quando eu fixo o gauge, eu perco a propriedade. Você perde algumas propriedades. Pode ganhar umas e perder outras. Propriedades, por exemplo, quando você fixa o gauge, você pode perder uma propriedade que se chama covariância de Lorentz manifesta. Não significa que perdeu a covariância de Lorentz, mas ela não é manifesta. As tuas equações não são invariantes de Lorentz explicitamente, você tem que mostrar que elas são. Ao passo que você trabalhar naquele gauge de mi ali igual a zero, em cada etapa que você escrever a transformação de Lorentz, a simetria de Lorentz está explícita para você, ela é manifesta. Por exemplo, ou no caso aqui, se você trabalhar no gauge unitário, você está exatamente restringindo o grau de liberdade. Você está fazendo uma relação 1 a 1 entre campo e grau de liberdade. Se você sai do gauge unitário, você já joga mais campo do que você precisa. Então você vai fazer física com mais campo do que você precisa. Eles vão estar lá, vão complicar a tua vida, você vai ter que trabalhar, mas no final do dia não vai dar resultado nenhum. Então você é obrigado a carregar uma mala que não tem nada a ver com você. Mas é o preço que você paga por ter escolhido aquele outro meio. De repente tem alguma coisa ali que me interessa. Tá claro? Não sei. Então, isso é o padrão geral das teorias de gauge com simetrias locais. Isso fica muito claro. A teoria eletrofrágil é boa para isso, nesse sentido que eu digo. A gente não vê esse problema na QCD. Porque na QCD é quarto duro e acabou-se. Claro, a QCD tem as suas complicações, mas a formulação não é tão complicada nesse sentido. A teoria eletrofrágil, porque ela pede um campo extra para poder dar massa, é aquela confusão toda que nós estamos discutindo. E aí ela te traz mais graus de liberdade do que você precisa, e você acaba vendo que você introduziu coisa que não precisava, então introduziu, mas pode tirar. Então isso também não é uma coisa fácil. Tem que saber, tem critérios para isso. Eu estou mostrando para vocês que a primeira coisa que vocês têm que saber é onde a simetria de gauge entra em cada campo. O que você pode tirar
e o que você não pode tirar. Então tem critério para isso. Não é que você possa tirar o que você quiser às custas daquela simetria. Ela mesma te diz o que você pode tirar e o que você não pode tirar. Eu dei um exemplo aqui bem claro. Se nós tivermos um campo escalar com configuração de vácuo trivial, se meu campo escalar φ for realmente com que ele não flutuar em torno de nada, então nesse caso essa configuração, eu não posso nem usar isso. Agora, quando o meu campo flutua, tem uma configuração em torno da qual eu flutuo, vamos chamar isso aqui de H. Ou seja, V mais H é elevado a aqui. Então, nesse caso aqui, eu sei que a simetria de Gauge me diz que eu posso tirar isso e faz sentido eu tirar isso. Então, a gente tem que saber aonde é que a simetria de Gauge se localiza. E a gente pode observar o seguinte, a simetria de Gauge que a gente trabalha, elas têm parâmetros sempre que são escalares. Podem ter índice de SO2, índice de SO3, mas eles são escalares do espaço de coordenadas, do espaço-tempo. Então, eu só vou poder mexer com essa simetria de Gauge, só vou poder mexer em campos que têm natureza bosônica. Não vou poder mexer em campos fermiônicos, por exemplo. Então, porque vocês têm sempre que ter essa lição. Pegou a simetria, vê aonde ela age. E o que você pode tirar. Quando você puder tirar, você tira e aí você fala, realizei meu Gauge fixo. Certo? Então, na próxima aula, semana que vem, eu vou insistir mais nesse ponto. Eu só queria fazer um comentário com vocês, é o seguinte. Na outra semana, dia 10, é terça-feira, eu vou ter que viajar para o Chile. E vou ficar lá até o dia 19. Eu vou ficar, na viagem dia 10, vou ficar lá do dia 11 ao dia 18. Ficar uma semaninha lá. Eu vou viajar dia 10 e viajo de volta dia 19. Então, claro, nessa semana não vai ter curso. Eu vou precisar dar um pouquinho mais de aula. Não vou pesar ninguém. Como o Dória está sempre aqui, o Tchalka também, vocês podem fazer. Eu precisar, talvez, de mais umas. Para terminar o nosso curso, eu diria que eu precisaria de pelo menos mais 10 horas de encontro, 10 horas de aula. Você vai fazer 2 aulas de 4 horas, mais uma aula de 2 horas. Porque tudo isso que eu fiz agora, já está claro. Quando eu colocar o setor de quarks, a coisa vai ser muito mais rápida. Eu só vou ter uma discussãozinha mais profunda no setor de quarks, que é a violação de CP e o mix das gerações de quarks. Só isso. Mas isso aí é uma coisa que a gente resolve em uma aula de 4 horas. Então, se acontecer, né, semana que vem não vou poder ficar dando tanta aula extra também. Quando eu voltar do Chile, antes do Natal eu posso ainda dar uma aula, e entre o Natal e o Ano Novo eu posso dar uma aula. Vai estar tudo filmado, e vai estar tudo disponibilizado, né, Dora? O professor global, você acha que vai estar em dia dentro de pouco tempo aí, né? Então, ninguém vai ser prejudicado, né? De qualquer maneira, também, esse curso já está gravado de semestres anteriores. Só que nesse curso aqui com vocês, eu estou discutindo coisas um pouco diferentes do que eu fiz lá. Eu estou entendendo que eu posso cortar certas coisas. Os cursos lá estão um pouquinho mais abundantes, mais longos. Eu estou conseguindo enxugar esse curso mais. E na verdade, estou mais satisfeito com a versão que nós estamos fazendo esse ano. Então, de qualquer maneira, se vocês não quiserem voltar aos cursos anteriores, esse curso prossegue. Eu vou terminar ele, entre o Natal e o Ano Novo. Mas as aulas vão estar. Eu mando e-mail para todo mundo, vai estar tudo gravado, tá bom? Certo? Mas aí, porque eu também estava esperando levar menos tempo, mas eu acho que a gente está aqui discutindo questões que são muito fundamentais. Eu acho que vale a pena a gente entender bem essas coisas, porque uma coisa é fazer cálculo algébrico, outra coisa é saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Então, eu estou tentando discutir esses aspectos com vocês, tá bom? Que está por trás dos bastidores do cálculo, tá certo? Então, semana que vem a gente tem aula normal, se Deus quiser, tá bom?